Bom dia, Pai do Senhor, que a graça, a misericórdia e a bondade do nosso Deus continuem sobre nossas vidas. Damos aqui continuidade à nossa leitura bíblica comentada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve São Mateus. Estaremos lendo aqui o capítulo 13, que diz assim: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Imagina ele lá num barquinho, ali na beirada da água, e o povo sentado na praia, ouvindo. Coisa boa é ouvir a palavra de Jesus, né? 3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas. Parábola é uma figura, uma alegoria, tipo fosse uma ilustração sobre o que a pessoa quer falar, para a pessoa ouvir aquilo e poder captar o que aquilo quer dizer. Tá certo? Rosalina Santos, bem-vinda em nome de Jesus. E parábolas, dizendo, né? O versículo 3: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Um semeador saiu semeando a semente. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E depois nós vamos explicar um por um. Não tinha raiz. 7. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele conta isso aí, a pessoa vai entender que é um semeador plantando, um plantador de uma semente, de uma planta. Mas aí ele falava isso para dar entendimento. Depois ele explica para os discípulos. 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, diz-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Está ventando aqui, eu tenho que ter cuidado aqui, senão pode soprar e cair aqui um desses dois aqui que estão filmando. Olha bem, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam o coração, e se convertam, e eu os cure. Vamos ler depois, outra vez, esta profecia de Isaías: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Josué Farias, a paz do Senhor. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos,
para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aqui está dizendo, Vicente, bem-vindo, sempre presente. Aqui está dizendo, porque as pessoas estão vendo o mundo como o mundo está. Há poucos dias caiu o avião com aquela cantora e mais 4 pessoas. Ali a preocupação maior por causa da fama dela, em virtude da fama, o nome dela foi mais destacado, mas morreram ali o piloto, o copiloto, o tio dela e um outro assessor, mas foi divulgado, e ela uma mulher de 26 anos, morreram 5 pessoas, as pessoas morrem assim subitamente, né? E as pessoas estão vendo e não estão prestando atenção, a pregação da palavra, as coisas vão acontecendo, o mundo está mudando, são os terremotos, são os vulcões entrando em erupção e acontecendo aí catástrofes naturais, nós vendo aí essa pandemia, né? Pan quer dizer total, então quer dizer, uma endemia, uma doença que acometeu todo o planeta, todos os países. O país que diz que não teve lá é mentira. Então nós vemos que algo sobrenatural, algo inesperado, algo, vamos dizer assim, como nunca visto, está acontecendo. E o povo apavora-se, mas não presta atenção. Porque, paralelamente, muitas pessoas estão pregando, falando, a Bíblia está aqui, ó, ela está à mão, ela está escrita em papel, ela está nos tablets, ela está nos César Carvalho Ferreira, bem-vindo, ela está nos celulares, nos smartphones, ela está na boca das pessoas. Então, as pessoas escutam, mas não ouvem. As pessoas estão vendo, mas não enxergam. Não estão querendo enxergar. Parece que aquilo não vai acontecer com elas, né? Minha mãe morreu, mas às vezes a sua está viva. Então você acha que sua mãe não vai morrer. A minha morreu com 42 anos de idade. 42. Né? Então, olha bem, a coisa não é fácil, e ela morreu há 53 anos passados. Por aí vocês veem como é que a coisa... morreu há 50 e poucos anos passados, minha mãe morreu. Então, nós temos que atentar para isso. Né? 53 anos passados, exatamente, ficar fazendo a conta aqui. Então, agora, os discípulos vinham e Jesus deixava que eles enxergassem, que eles entendessem. Então, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus para nós ouvirmos. Aí aqui no 18 ele fala, escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Eles não entenderam, mas Jesus foi contar para eles. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A pessoa ouve falar de Jesus, mas aquela palavra, ele não entende, ele não procura meditar naquilo, não dá muito valor, não dá muita atenção, né? E interessante que se nós nos perguntássemos aqui, lançássemos uma pergunta, qual é uma das coisas mais certas da vida do homem? Todo mundo responderia, e você que está aqui participando,
Qual que é a coisa mais certa de acontecer na vida do homem? Todos podem responder aí, ó. Quem escreveu aí, ó? O César, o Vicente. Escreve aí, eu vou falar daqui a pouco, a coisa mais certa. Mas aí a pessoa não entende aquilo, vem o maligno, o diabo, o mal, e tira aquilo que foi semeado no coração da pessoa. E por quê? Porque foi semeado ao pé do caminho. 20. O que foi semeado, escreve aí o que você acha que é a coisa mais certa de acontecer no homem, com o homem aqui na terra. Todo mundo fala, não, a coisa mais certa na nossa vida é isso. Escreve aí o que é esse isso, você que está participando. Olha bem, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ei, Márcio, eu estou lançando uma pergunta aqui. O que o povo fala que é a coisa mais certa que acontece conosco aqui na terra? É a coisa mais certa para todo mundo. Aí eu estou pedindo a resposta de vocês que estão participando aqui. Aí, ele diz aqui, caiu nos pedregais, é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria. O outro lá primeiro, ele ouviu a palavra, não entendeu e largou por isso mesmo, e logo o inimigo tira do coração dele. O que caiu nos pedregais, tinha pouca terra ali, não é? Tinha pouca terra, é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Entendeu? Pedregais, pouca terra. Márcio Marques, bem-vindo em nome de Jesus. Aqui também nós vemos o que cai, o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Um não entendeu direito, outro tinha pouca terra, não se firmou, logo saiu. E o outro que estava no meio dos espinhos, os espinhos são os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades, e a pessoa começa a dizer, mas isso não é assim, minha vida não melhora, as coisas não acontecem, e a pessoa abandona, né? Mas vamos caminhar. E por causa da sedução das riquezas, os cuidados do mundo, e fica infrutífera, aquela semente não progride. 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Aí ele explicou aqui a palavra do semeador. Propôs-lhes outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram, Senhor, bem-vinda Mercedes, Claudete, um acenozinho, em nome de Jesus. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Né? O joio é parecido com trigo, mas ele não plantou joio, ele plantou trigo. O joio não serve para nada. E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Não, deixa o joio aí, ó. Não vai arrancar não, que você pode, quando for arrancar o joio, arrancar o trigo junto com ele. Eu não quero que arranque o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos
para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. Porque quando eles ficam maiores, aí dá para discernir, para conhecer bem, ver bem qual que é o joio e qual que é o trigo. Colhe primeiro o joio, tira o joio, faz amarga os molhos e joga para queimar. E depois colhe o trigo e joga no celeiro, vai ajuntar no celeiro, né? 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vê as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aqui ele fala, aí tem gente, mas a semente da mostarda não é a menor. Eu sei, mas ele tomou a semente da mostarda, que é bem pequenininha, como exemplo. Também não é a maior das árvores, a maior das árvores é a sequoia, há outras árvores que são maiores. Mas ele deu um exemplo, que uma tão pequenininha torna-se uma árvore que as aves do céu se aninham nos seus ramos. 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto diz Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Quer dizer, a pessoa não entendia, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É Jesus, ele semeia a boa semente. 38. O campo é o mundo, as pessoas do mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O mundo é o lugar onde vai ser plantado, né? E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger dos dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele fala ali que quando chegar, o mundo é o lugar onde se planta ali, e a boa semente são os filhos do reino, né? E a má semente e o joio, né, são os filhos do maligno. Então eles vêm no mundo aqui e eles implantam coisas ruins, e muitos abraçam essas coisas porque eles mostram falsas facilidades, falsas bondades, né? Promessas mentirosas. Então nós temos que ter cuidado. Quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ele achou um tesouro e ele escondeu. Depois ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo, porque naquele campo estava o tesouro, né? E ele abriu mão de tudo para ficar com aquele tesouro. Nós temos um tesouro que é Jesus Cristo, e às vezes nós não abrimos. Ninguém respondeu aqui, mas o que é mais certo de acontecer conosco aqui na terra, que o povo fala, é a morte.
é a morte. Em Hebreus 9:27 está escrito: e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O homem vai morrer, todos os homens, e vem depois disso o juízo. Quem não morrer da morte que morremos, vai ter o corpo transformado, se ele estiver vivo, no arrebatamento, quando Cristo vier buscar a igreja, né? E quem ficar vivo vai passar pela grande tribulação. Aí já é a escatologia, acontecimentos futuros depois do arrebatamento da igreja. O que nos interessa mais agora é arrebatamento da igreja, é chegar até o arrebatamento, é nós estarmos conhecendo Jesus, conhecendo Deus, para sermos participantes dele. Ele tem um projeto em nossas vidas. Nós não podemos aceitar Jesus com medo da morte, com medo do inferno, com medo do lado de fogo. Não! Já pensou se uma mulher soubesse que o marido dela falava, casou-se com ela porque ela era a última? Como se você era a última, eu casei com você. Então ele não gostava dela, ele casou porque não tinha outra saída. Não, nós aceitamos Jesus porque Jesus é Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. Deus é um Deus de amor. Deus, Ele deu o Filho unigênito dele para morrer em nosso favor, para que nós pudéssemos ter paz com ele, para que nós pudéssemos ter a esperança da vida eterna, e já termos a vida eterna, né? João 6,54 diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então nós precisamos de estar assim, tá? 45, outrossim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Vai entendendo. É igual um negociante que busca boas pérolas. Quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo para comprar aquela pérola. Não há nada de maior valor para nós do que a salvação da nossa alma, do que nós sermos amigos de Jesus. E para sermos os amigos de Jesus, Jesus diz, né, que quem quiser ser amigo dele, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. João 14,15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, ele comprou. Aqui também ele fala, né? Joga a rede. Aí a rede vem cheia de peixes. Os melhores, os maiores, né? No caso, os melhores, os bons, eles jogam nos cestos. Os ruins, eles lançam fora. E às vezes ficam mortos ali na beirada da praia. Né? Então tá bom. 49, assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus, entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Se não, façam perguntas. Irmã Marilice, bom dia, Pai do Senhor. Então, nós precisamos ver isso, né? Ver isso. 52, e ele disse-lhes, por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E, chegando à sua pátria, ensinava-os nas sinagogas deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam, de onde veio este
a sabedoria e estas maravilhas? 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria, na sua casa e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Houve incredulidade da parte dos irmãos dele, da família dele, na casa dele, os irmãos. Aqui nós vimos Simão, José, Tiago, Judas, eram irmãos de Jesus, e ele tinha irmãs. Os nomes não foram citados, porque naquela época a mulher, para o nome dela ser citado, ela teria que ter uma importância bíblica muito grande, tá? Mas que o Senhor continue abençoando a todos nós, que nós vendamos tudo, que nós abramos mão de tudo, que não nos é necessário fazer isso, assim, de tudo, e que nós abracemos o reino dos céus, tomando Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Que o Senhor continue abençoando nas nossas vidas, né, para que demos continuidade. Amanhã estaremos lendo o capítulo 14. Ele é um pouco menor do que o de hoje. Deus continue abençoando a todos nós. Muito obrigado a você que